Boa noite, pessoal, tudo jóia? Para quem não me conhece, meu nome é Maria Fernanda, sou arquiteta, sou sócia da UPEL Construtora e hoje eu queria trazer um tema bacana aqui com vocês, que apesar de muitos de vocês ainda não terem iniciado os trabalhos, vamos dizer assim, ainda não estão à frente de obras, né? A gente ter aí todas as ferramentas possíveis para que a gente consiga gerenciar problemas dentro da nossa obra, tá? Então, mesmo que você ainda não tenha começado, não tenha tocado a sua obra ainda, essas técnicas de gerenciamento, tá? Elas funcionam aí para qualquer problema que você for querer resolver, beleza? Então, vamos lá. Eu falo muito aqui em relação a dominar uma obra, né? Inclusive as páginas do canal, né? Domine a sua obra. E eu sempre repito isso em todos os vídeos para que a gente esteja falando a mesma língua. Então, afinal, o que é dominar uma obra, né? O que eu entendo como sendo dominar uma obra para que a gente esteja aí conversando da mesma coisa, focado no mesmo processo? Seria basicamente você ter capacidade de garantir a qualidade de execução de cada etapa da obra. Então, você poder olhar para o seu concreto, olhar para a sua armação, e ter certeza absoluta que foi concretada com a resistência ali de 25 MPa, 30 MPa, como condiz o projeto de estrutura, que você consiga olhar para a sua fiação de elétrica e ter certeza absoluta que toda a fiação foi passada com a bitola correta, que todas as ligações foram feitas da maneira correta, que você consiga olhar ali a sua parte hidráulica e saber que foram os tubos de queda, de ventilação, que todas as peças foram conectadas da maneira correta, enfim. Quando você consegue visualizar todas as etapas de obra e conseguir garantir a qualidade de execução de todas elas e que elas realmente estejam de acordo com o projeto, de acordo com o que foi projetado, então você aí consegue dominar a sua obra. E no tema de hoje, até conversando com um dos meus alunos, né, essas questões assim de tipo, eu não sei o que fazer, porque às vezes aparece tanta coisa para fazer na obra que às vezes eu fico perdido, não sei onde começar, aí começa uma coisa, acaba embananando, não termina essa coisa, inicio outra, enfim, vai surgindo os problemas, eu fico estressado, não sei como resolver isso. E existem técnicas gerenciais que são bem tranquilas de aprender e são fáceis de ser utilizadas e que fazem muita diferença, tá? Então, não menosprezem, elas são, assim, simples, mas são muito boas realmente. Eu aprendi elas na FGV, tá? Inclusive, se vocês quiserem referência, tem um livro da FGV de qualidade, gestão da qualidade de processos, que trazem essas técnicas que eu vou trazer aqui para vocês, tá? Para facilitar, então, na resolução dos problemas que vem para você, então, você conseguir gerenciar tudo isso. Então, como que a gente resolve os problemas normalmente, né? Normalmente a gente tenta ser multitarefa, catar tudo ao mesmo tempo e começar aí vem outro problema, você vê que aquele é mais importante, aí começa esse, larga esse de lado, aí vem outro problema, começa outro. E se você for ler qualquer livro de gestão de tempo, para você se tornar produtivo, você não tem que ser esse tipo de multitarefa. Tem, assim, é bem controverso, né? Muita gente fica feliz de se autodenominar uma pessoa multitarefa, mas nem sempre é o melhor, tá? Se você é um multitarefa, que você inicia e termina uma tarefa, inicia outra, termina essa tarefa, inicia outra, termina essa tarefa, você é o multitarefa certo, vamos dizer assim, que é o que vai realmente ser produtivo. Porque antes de você iniciar e terminar 3 atividades nesse dia, do que você iniciar 50 atividades no dia e não terminar nenhuma. Se você não terminou nenhuma, você não fez nada. É como se você não tivesse feito nada no dia. Porque quando você for retomar essas tarefas que você começou, mas não finalizou, você vai ter que ter um tempo de retomada para você lembrar de onde você parou e etc. muito grande. E isso desperdiça muito tempo, tá? Não sou eu falando isso, são estudos. Qualquer livro de gestão de tempo que você for ler vai ter especificado isso aí para vocês. Então vamos lá, vamos para essas técnicas então de gestão que eu quero trazer. A primeira coisa que eu quero que vocês façam quando vocês se deparam aí com uma lista de coisas para resolver é que vocês consigam, então, priorizar esses problemas. Para que você, então, nessa lista, consiga estabelecer qual tarefa eu vou fazer primeiro, né? Para ter essa mentalidade de fazer, terminar. Aí você vai para a segunda tarefa, fazer, terminar. Vai para a terceira tarefa, fazer, terminar. E assim vai, para você se tornar uma pessoa produtiva. Depois que você consegue priorizar suas tarefas, então você tem que criar um plano de ação para você realizar essa tarefa que você determinou aí numa lista, né, numa lista de prioridades, qual que você vai fazer primeiro. E
você resolve essa tarefa, resolve esse problema, você tem que tomar medidas, né? Ações para que, se esse é um problema, para que ele se resolva, que ele não se repita. Então, são ações de correção, de contenção, de prevenção que você tem que criar para manter e para que esse problema não volte a acontecer, beleza? Então, vamos lá. Vamos para a primeira técnica de gestão, então, que é a técnica de priorização de atividades. Vamos criar aqui um cenário. Eu vou trazer alguns probleminhas mais simples, até para facilitar aqui para explicar para vocês esse processo, que trouxeram para você, tá? Você está lá trabalhando, está na sua obra de boa, e de repente seu mestre de obra chega e fala para você: acabou o revestimento de piso. Eu tenho um acabamentista e um servente, né, desse pedreiro ocioso. Putz, problemão, hein? Aí vem outro, e daí ele vem com a listinha dele lá, né? Ó, o Joãozinho torceu o pé ontem, tá de atestado hoje. Outro problema, você tem uma pessoa a menos na sua obra, certo? Aí ele vem e traz outro problema. Ó, o carpinteiro tá brigando com o armador lá. Os dois estão querendo, um tá querendo sair, o outro tá querendo bater no outro, enfim, briga. Beleza, outro problema. E tá faltando um projeto arquitetônico para eu poder começar o segundo pavimento, sei lá, para eu começar. Bom, se está revestindo, vamos pensar em outro. Bom, um detalhamento aí de um projeto arquitetônico, beleza? Para um serviço que seja feito no outro dia. Ok, você tem essa penca de coisa aí, vamos dizer assim, né, que ele trouxe para você fazer, e você tá meio confuso ali, até meio estressado, sob pressão, você precisa priorizar esses problemas para saber o que resolver primeiro. O que você vai resolver primeiro? Aquele que tem maior impacto. E como é que você define isso? Através da matriz Guth. O que é a matriz Guth? A matriz Guth, você vai medir a gravidade, a urgência e a tendência de cada problema. Então vamos lá. Vamos escrever esses probleminhas que a gente estabeleceu aqui. Acabou o revestimento. Então a gente tem um problema aí com o revestimento, certo? Deixa eu botar mais para baixo aqui que a gente coloca dentro da matriz. Vou botar aqui revestimento, certo? A gente tem outro problema do moço que torceu o pé ontem e que tá de atestado. Então a gente tem menos um servente, certo? Menos um servente. Menos uma pessoa trabalhando na sua obra. Aí teve uma briga lá que o carpinteiro e o armador não estão se entendendo. Tem um querendo pedir conta. Então a gente tem uma briga. E tem um projeto que você precisa imprimir, que a partir de amanhã esse projeto vai ser necessário dentro de obra. Então, impressão, né? Vou botar aqui IMP, pra gente lembrar aí. Uma impressão de um projeto, certo? A matriz Guth, você vai definir gravidade, urgência e tendência de cada problema. Já vamos explicar. Então, vou pôr aqui, ó, G, U e T, tá? Já vamos entender cada coisa. Vou só fazer umas linhas guias aqui pra gente não confundir cada problema. Então, aqui, revestimento. Não liga se minhas linhas estiver tortas, hein, gente? E para cada coisa. O que é esse Guth aqui, né? O que é essa gravidade, urgência, tendência? Como é que a gente faz? Ela é medida de 1 até 5, tá? Então, por exemplo, 1 seria um problema não grave, não muito grave, e 5 seria um problema muito grave. E como é que a gente mede essa gravidade? Através do impacto que ele vai gerar se esse problema perpetuar ou se você não resolver ele logo, tá? Então, o revestimento ter acabado e o seu acabamentista tá parado e o servente dele tá parado, é um problema com uma gravidade bem bacana, né? Tipo, bacana ao contrário, né? Então, vamos lá, vamos botar 5 para esse problema. Ele é urgente? Esse problema é urgente? Então, é de 1 a 5. 1 não seria tão urgente, 2 mais ou menos urgente, 3 está ali no meio do caminho, 4 já é urgentinho e 5, pelo amor de Deus, faz alguma coisa agora. Como a gente sabe que revestimento não chega de uma hora para outra na obra, então é um problema urgente, porque se eu tenho pessoas ociosas dentro da minha obra e meu revestimento acabou e eu preciso que eles, né, estejam trabalhando, então vamos colocar aí a urgência dele como sendo 5 também.
E o que é a tendência? Como assim tendência? É tipo assim, se você não fizer nada, qual é a tendência desse problema? É de piorar? É de impactar mais áreas? É de não acontecer nada? Qual que é a tendência dele? A tendência dele é de piorar, né? Porque se eu não comprar revestimento, né, vai continuar o pessoal ocioso, vai ser problema. Então vamos lá, bota lá 5 de tendência, beleza? O meu servente que torceu o pé ontem tá de atestado hoje. Qual que é a gravidade desse problema? Pô, uma gravidade bastantinha aí, vamos botar de 4 aí. Qual que é a urgência de eu resolver esse problema? Não tem muito o que fazer, né? Ele já tá de atestado, né? Já foram feitas as medidas aí, vamos dizer que, sei lá, que se for necessário abrir uma CAT, já abriu, enfim. Não tem muito o que você fazer nesse momento, né? Então, vamos dizer que a urgência de se resolver isso seria, sei lá, 2. E a tendência, se eu não fizer nada, é que ele melhore e volte a trabalhar, certo? Ou que no máximo eu tenho que designar outra pessoa para fazer as tarefas que esse servente, né, tá faltando na obra porque torceu o pé, deixou de fazer. Mas então, assim, a tendência de eu fazer alguma coisa em relação a esse servente é de não acontecer lá muita coisa. Eu tô um dia sem ele, vamos dizer assim, ele tá um dia de atestado. Então, vou botar ali a tendência 1. A briga do meu carpinteiro com o meu armador. Vamos dizer que seja grave, né? Porque, afinal, um deles está querendo pedir conta e vai que ele pede conta, de repente eu tenho que, né, correr atrás de outra pessoa ou enfim, ir atrás dos trâmites aí para fazer, pagar o aviso, aquelas coisas todas. Vamos botar aí um 4. A urgência desse problema. Bom, se for comparar ao revestimento que acabou e eu tenho mão de obra ociosa, então, deixa eu botar um AC aqui só pra gente lembrar que é um revestimento que acabou, tá? Ele não é tão grave, né? Então, eu vou botar 4 aqui. E se eu não fizer nada a respeito dessa briga, qual que é a tendência? A tendência é de piorar, né? Porque eles estão ali num momento ali que não tá tendo um acerto. Então, talvez tenha que ir lá intermediar, ver qual que é o problema, tentar fazer com que eles se resolvam, ou quem sabe, se eles não conseguem conviver entre eles, que algum deles vai ter que, sei lá, vai ter que botar um para um lado, outro para o outro, ou demitir alguém, enfim, você vai ter que estabelecer alguma coisa aí, mas ficar os dois brigando ali não é produtivo, não é bacana e não é feliz, né? O pessoal vai ficar todo com um ambiente ruim, né? Então vamos botar aí que a tendência é piorar. E o meu projeto que eu tenho que fazer impressão, tá? Esse INPE aqui é de impressão. Só que o meu mestre de obra falou que você só vai precisar desse projeto, desse detalhamento, dessa parte arquitetônica só amanhã. Então, assim, a gravidade dele, ok, se eu não trouxer o projeto, pode ser que seja algo, vamos dizer assim, que impacte ali o desenvolver das atividades. A urgência dele não é urgente, né? Eu posso fazer isso mais tarde, ou sei lá, amanhã cedo, então eu vou botar 2 aqui. E a tendência, se eu não fizer absolutamente nada, que ele piore a situação, né? Então, eu vou botar aí 3. E nisso você vai multiplicar esses números para saber o que vai ser mais impactante para você, tá? Então, ali no de cima, a gente sabe que é o mais impactante, né? Já olhando, que 5 vezes 5 vezes 5 é 125. E o restante você vai multiplicando os números também, para poder, então, priorizar essas tarefas, priorizar esses problemas, saber qual que você vai resolver, qual é a ordem desses problemas, qual que você vai resolver primeiro. Então, gente, essa é a matriz GUT, tá? Ela é bastante utilizada em gestão. Eu aprendi isso aqui na FGV. E eu acabo sempre lembrando dela aí quando você tá cheio de coisa para fazer, para você não tornar algo estressante, para você ficar pensando, mas será que eu faço esse, eu faço aquele, eu faço aquele? Quando você joga na matriz GUT, meio que você não tem um processo tão estressante assim para você escolher qual seria a atividade que você vai fazer primeiro. Beleza, feito isso, eu vou ignorar as de baixo e vou pegar só a do fato do revestimento acabou e a gente vai fazer mais a fundo, tá? Então, beleza. Eu falei para vocês que primeiro a gente prioriza, depois a gente vai criar um plano de ação para resolver, né, esse problema que tem que ser resolvido logo, que é o primeiro da nossa lista, e depois a gente vai fazer uma análise, né, uma análise de causa, o que aconteceu para esse problema realmente acontecer e quais são as medidas que a gente tem que tomar a respeito dele para que ele não se repita, certo? Então, vamos lá. Vou apagar aqui.
Para você fazer plano de ação, muitos de vocês podem conhecer já esse método e eu já trouxe ele aqui outros dias, tá? Mas eu vou repetir aqui para que a gente tenha uma linha de pensamento. Qual que é o método mais utilizado para você fazer plano de ação? É o famoso 5W2H. E o que é o 5W2H? São palavras em inglês, tá? Então, vamos lá, vou descrever eles aqui para você. O primeiro W seria what. O segundo W é who. O terceiro, when. O quarto, where. O quinto, why. E os Hs, né? Deixa eu fazer assim que daí a gente separa. E os dois Hs seria who, não, how e how much. E pra que isso? Vamos lá, vamos ficar com esses 5W2H na cabeça, certo? Então tem passando agora. Vamos lá. Qual que é o primeiro W? O primeiro W é o quê? Então, o que você está fazendo? Um plano de ação em relação ao que problema, né? Então, a gente está fazendo um plano de ação em relação ao revestimento que acabou. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai comprar mais revestimento, certo? Who? Quem? Quem que vai ser designado para essa tarefa? Pode ser você e mais alguma pessoa. Por exemplo, você pode designar um servente para contar quantas caixas daquele revestimento específico está faltando para que vocês consigam, então, elencar ali, né, qual a quantidade de materiais, enfim. Então, no who, poderia ser você e um servente, por exemplo. Quando? Poxa, é um problema que eu elenquei ali no nível de prioridade dos meus problemas de hoje, vamos dizer assim, o mais alto, então eu posso fazer imediatamente. Onde? Como a gente está na obra, né, e esse método ele serve para qualquer coisa, seria ali dentro da obra mesmo, a gente vai fazer essa contagem, enfim, dentro da obra, não precisa ir para o escritório, não precisa ir para outro lugar. Why, né? Por que a gente está fazendo isso? Justamente por causa desse problema que surgiu, que é a falta desse revestimento e por que ele ocorreu, né? Isso aqui a gente vai buscar. Mas no why daqui, né, você vai, tipo, estabelecer que é um problema que deve ser resolvido, que você já priorizou. How? Como que você vai fazer? Então, você vai ligar para o fornecedor, depois que vocês fizeram, você e seu servente ali, a conta de quantas caixas estão faltando, para poder comprar esse material, certo? E how much? Né, você vai fazer esse orçamento, né, provavelmente com esse mesmo fornecedor que você já comprou anteriormente esse revestimento, para saber quanto que vai custar, então, esse processo, esse plano de ação, isso aqui que você está estabelecendo para fazer. Até para, se por acaso você está trabalhando para alguém, para um cliente ou o seu chefe, você poder levar para ele o que está acontecendo. Falar, ó, acabou o revestimento da obra, né, o porquê, as causas, raízes aí eu ainda não estabeleci, mas eu preciso resolver isso agora. Então, o que eu fiz, né? Estabeleci que eu e o fulaninho lá, o servente, a gente vai buscar ali quantas caixas estão necessárias e a gente chegou na conclusão que são, sei lá, 10 caixas e essas 10 caixas vão custar X, já conversei com o fornecedor e ele me falou que vai demorar tantos dias para chegar, enfim. Quando você tem um plano de ação, você já consegue levar isso mais pronto para quem você vai se reportar, por exemplo, se for seu cliente, seu chefe, ou se você é o gestor, se você é o dono da obra, para que você consiga visualizar, então, todos os dados aí necessários para você tomar essa atitude. Então, se eu já sei o valor, já sei quem, né, eu designei, etc., você roda esse plano, beleza? Então, seria o como você vai rodar esse plano. Agora, a gente tem que descobrir por que esse revestimento acabou. Porque depois que eu resolvi o problema, vamos dizer assim, já pedi, já comprei, o fornecedor daqui tantos dias vai me entregar, ou hoje mesmo, se ele tiver em estoque, resolvi o problema do revestimento ter acabado, porque minha equipe está ociosa, eu precisava de uma atitude veloz, certo? Agora, a gente tem que buscar a causa. Por que acabou o revestimento? Qual foi o problema que causou isso daí?
esse problema, ele pode se repetir? Esse problema, ele pode ser evitado? Então, todas essas perguntas você tem que fazer, certo? E para isso, existe um métodozinho muito bacana, que eu gosto bastante, que é o método Ishikawa, né? Que o pessoal chama de espinha de peixe, tá? O que esse método consiste? Você vai colocar o seu problema, né? Tipo, acabou o revestimento. Aqui embaixo, num lado, você vai fazer uma linha e você vai estabelecer todas as áreas que poderia ter causado esse problema, né? E para criar categorias, né, dentro da espinha de peixe, para você conseguir estabelecer, então, de onde veio esse problema, tem o 6M, que seria meio ambiente, né? Meio ambiente, máquina, vou botar a máquina de cá, que é mais curtinho, mão de obra, método, material e medida. Essas categorias você pode criar da maneira que você achar melhor, tá? Tem várias outras os tipos de categorias, você pode simplesmente criar como se fosse um processo, a entrada, saída, fornecedor, cliente, stakeholder, sei lá. Você pode criar as categorias da maneira que você achar mais pertinente, mas o mais utilizado são os 6M, tá? Então vamos lá. No meio ambiente que ele fala aqui, seria, por exemplo, problemas como a cultura ali, o ambiente mesmo que a pessoa está trabalhando. Então, poderia ser, por exemplo, se você está no espaço confinado, se faltou luz, se está calor, sei lá. Enfim, poderiam ser essas algumas causas aí para outros problemas. Só que no caso do nosso de acabar o revestimento, o meio ambiente ele não vai influenciar, vamos dizer assim. Então, a gente coloca aqui, né, exclui essa perninha ali da nossa espinha de peixe. O método que a gente utilizou foi o melhor? Foi simplesmente contar esse revestimento os metros quadrados ou foi contado através da paginação a quantidade de peças realmente desse revestimento? Como é que foi utilizado? Qual foi esse método? Então, aqui pode haver um problema, vamos dizer assim. Então, se você for buscando ali nesse método, né, e perguntar, né, tipo, foi feito de que jeito? Foi feito só houve um problema de contagem de metro quadrado, vamos dizer assim. A pessoa achou que tinha 30 e tantos metros quadrados de revestimento, mas na verdade tinha 40, enfim, por isso que faltou o revestimento. Daí você vai perguntando por quê. Mas por que contou errado? Porque não tinha outra pessoa para ajudar. Por que não tinha outra pessoa para ajudar? Porque só tem essa pessoa que faz o detalhamento. Enfim, você pode criar, então, soluções para cada categoria que possa fazer com que esse problema nunca mais se repita. Vamos dizer que a pessoa que é responsável por fazer o detalhamento fez a contagem da maneira errada, tá? Então, metro quadrado ali contou a menos. E daí você começa a se perguntar também se talvez não tivesse sido melhor você também criar uma outra sugestão, né? Não só contar para o metro quadrado, mas contar a quantidade de peças de acordo com a paginação, certo? Então vamos colocar aqui duas possíveis soluções. Duas possíveis causas raízes, né? Que foi no caso aqui dentro do método, o metro quadrado que está errado. Material. Será que esse material tá ruim? Será que esse material, a fornada dele foi feita errada? É um material que tá de má qualidade? Se tem algum problema com o material, aí você vai caçar lá e descobre que o material tá ok. Material, sei lá, vamos dizer que seja de uma empresa grande, enfim, que não tá errado, tá? Medida. Então a gente sabe que foi contada em metro quadrado, mas o metro quadrado tá errado, certo? Então, a gente sabe que o método poderia ter sido diferente, ter contado pela paginação ao invés do metro quadrado. E a medida, né, que são as formas de mensuração desse método, dessa mensuração desse problema, que pode ter sido errada, que no caso a gente
contou a metragem quadrada errada, né? Mão de obra. Teve algum erro de mão de obra? Sua mão de obra, ela não tem habilidade suficiente para realizar essa atividade. Por exemplo, ele não tem habilidade para poder montar esse porcelanato, vamos dizer que seja um porcelanato, esse piso, e por isso que acabou o revestimento, que acabou desperdiçando mais para poder montar ou coisa do gênero. Então você vai buscando. E vamos dizer que não, tá? Então aqui a gente descarta também. Maquinário. Aí você descobre no meio do caminho que o seu guincho estava com amassado ali no cabo de aço. E esse amassado no cabo de aço começou na hora de subir esse material, subir esses revestimentos, essas caixas, ele dava tranco por conta desse amassado no cabo de aço. E nesses trancos acabaram quebrando os revestimentos. Então, você conseguiu identificar aqui nas causas possíveis desse acabou o revestimento, dois problemas, certo? Duas causas raiz. Então, você tem uma causa no seu método, que você simplesmente usou metro quadrado para poder fazer a contagem desse revestimento e não usou de mais de um método para poder ter certeza absoluta que você precisava daquilo, né? Que poderia ser a contagem em si, de acordo com a paginação de quantas peças você vai precisar para saber exatamente quantas caixas você vai precisar. Aqui a gente identificou que a pessoa que fez o projeto ali, né, o detalhamento, fez a contagem desse metro quadrado errado. Então vamos dizer que, olhando ali no desenho, teria que ter 40 metros quadrados, mas na verdade só está computado 36. E a gente descobriu um problema no maquinário também, que o cabo de aço estava dobrado e quando foi subir esse material, ele dava tranco e por dar tranco acabava quebrando esse revestimento. Então desperdiçou além do programado, além dos 10%. Então, somado esses dois problemas, aconteceu o nosso problemão maior, né? Somado essas duas causas, aconteceu o nosso problema aí de acabar o revestimento, certo? Beleza, a gente já sabe então que por conta de três, né? Na verdade, um método que foi utilizado só um, a medida que foi contada errada e o maquinário que tinha um amassado gente, esqueci o nome. No aço, né? No fio de aço lá. Quando você tem as suas causas, né? Então vamos estabelecer que foram essas três aí. Foi utilizado um método só, né? De contar por metro quadrado, não por paginação. O metro quadrado foi contado errado e o cabo de aço estava amassado. Vamos pegar um só desses problemas. A gente tem que descrever a causa, o problema e o efeito. Deixa eu escrever assim, ó. Certo? Para que a gente faz isso agora? Para a gente tomar medidas de contenção, medidas de corretivas, medidas de prevenção, para poder esse problema que aconteceu, acabar o revestimento, não acontecer de novo, certo? Quais foram as causas, então? O método, que só foi utilizado contar metro quadrado, mas podia ter contado por peça, né? Então, você usar mais de um método de contagem aqui para você ter certeza absoluta. A quantidade de metro quadrado que foi contada errada. Então, você teve três causas, né? Vamos dizer assim. E o cabo de aço estava amassado. Quais são as medidas de prevenção que a gente pode fazer em relação a isso daqui? No caso, medida de prevenção do cabo de aço, por exemplo, seria uma verificação diária de como que está o cabo de aço desse guincho, dessa mini grua, para poder fazer o transporte vertical de todo esse material. Vamos pegar o cabo de aço aqui como exemplo, então, para não ficar fazendo um por um aqui, senão vai ter 300 horas de aula aí, gente. Então, vamos lá. A medida, então, de prevenção seria um método aí de análise todo dia, né? Você tem todo dia alguém olhando para esse cabo de aço para ver se ele não tem algum amassado, algum problema, para não ter problema nesse transporte vertical, certo? Uma medida, então, de prevenção. Uma medida corretiva seria trocar esse cabo, certo? Então, você tem que tomar atitudes aí de correção também.
medida de contenção, de acordo com essa causa raiz que você descobriu, para esse problema que a gente sabe que causou, que foi acabar o revestimento. E qual que foi o efeito? Ter minha mão de obra ociosa. Uma medida de contenção dessa causa raiz seria o quê? Ter mais cabo de aço dentro da sua obra disponível para você poder fazer essa troca, tá? Então seria basicamente isso. Primeiro você vai priorizar quais são os problemas que você tem, o que você tem em mãos que você precisa resolver, para você saber a ordem do que você tem que resolver primeiro. Depois você cria um plano de ação para resolver aquele problema, para você determinar quem vai te ajudar ou quem é que vai ser a pessoa responsável, por que você está fazendo isso, qual é o problema que você está fazendo, quanto você vai gastar, como que você vai resolver ele. E depois você vai fazer uma análise, né, de quais foram as causas para esse problema, então pelo Ishikawa, né, pela espinha de peixe, qual que é a causa raiz, quais foram as causas, né, para ter como consequência esse problema. E o problema em si causa um efeito que é, por exemplo, a sua mão de obra que ficou ociosa, e depois que você descobre essas causas, você vai tomar ações para que esse problema nunca mais se repita, né? Porque daí, achando a causa raiz, você consegue fazer com que os problemas não se repitam. Então, para que nunca mais acabe revestimento dentro da minha obra, eu elenquei lá aquelas 3 causas raízes, então eu tenho que tomar ações em cima da causa raiz, tá? Ações de prevenção, correção e contenção. Correção, trocou o cabo, que estava lá amassado. Prevenção, ter alguém sempre olhando. Então, você criar um processo para ter sei lá, o guincheiro, a pessoa que está operando a mini grua, enfim, olhar todo santo dia e fazer essa manutenção. Tipo, ó, tem amassado, tem que trocar, né? Para você ter alguém, então, responsável por essa tarefa. E contenção, você ter mais de um cabo de aço na obra, para se por acaso amassou, você já poder fazer essa troca aí com maior velocidade. Bom, gente, em relação às técnicas aí de gestão, era isso que eu queria trazer para vocês. Elas são utilizadas em qualquer âmbito de gerenciamento, realmente. São muito utilizadas aí, mundialmente falando. E funciona bem quando você está dentro de obra, porque a gente está sob pressão. A gente acaba surgindo muitos problemas ali para que a gente resolva ali na hora. E às vezes a gente acaba se confundindo e tentando ser multitarefa, que nem eu falei, catando tudo ao mesmo tempo e não resolvendo nada. Então, às vezes, quando você tem essas técnicazinhas, você coloca uma atrás da outra ali certinho e acaba não sendo um estresse muito grande resolver tudo isso. Então é isso, pessoal. Para quem não é inscrito, se inscreva aí no canal. Para quem não segue nas páginas do Facebook e do Instagram, me siga nas páginas. Se vocês quiserem um conteúdo complementar, eu trago alguns conteúdos, alguns áudios, algumas coisinhas mais rápidas pelo Telegram. Então, se por acaso você quiser entrar no Telegram, ou você vai em algum vídeo mais recente que tem na descrição do vídeo lá onde você me encontra, ou você me manda uma mensagem lá por inbox no Instagram, no Facebook, enfim, que eu te mando o link para você poder entrar no Telegram, beleza? Era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Uma boa noite, um ótimo final de semana e um beijo para vocês.